Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Olá. Hoje o nosso material vem de Os Mensageiros, aquela obra psicografada pelo Chico Xavier, né, atribuída a um André Luiz, lá de 1944. E temos também umas notas para ajudar a gente a resumir os pontos-chave. Isso aí. A nossa tarefa aqui é mergulhar nisso tudo para tentar entender um pouco mais sobre vida após a morte, evolução espiritual e esse trabalho curioso dos mensageiros entre dimensões diferentes. Então vamos lá. O fio condutor é o André Luiz, né? Aquele ex-médico que a gente já conhece lá do nosso lar. Ele está numa fase assim de grande transformação lá na colônia espiritual, aprendendo a lidar com as emoções, buscando jeitos de ser útil. Exatamente. Essa busca por servir ao ponto de partida. Depois de uma renovação interna grande, sabe? Onde ele começa a ver até antigos adversários como benfeitores, na verdade. Uma oportunidade de aprendizado, como o protetor dele, Tobias, orienta. Hum. Aí o André Luiz sente essa vontade de trabalhar, e aí que entra o Aniceto, um instrutor já bem experiente lá do Ministério da Comunicação. Ah, o Aniceto. E ele já chega, tipo, botando ordem na casa, né? Com regras bem claras. Exato. Nada de moleza, pelo visto. O trabalho é focado na alegria de servir, sem espaço para reclamação, vaidade, busca por reconhecimento. Ele fala até em extinção das velhas vaidades. Uma coisa assim. Isso mesmo. A proposta é um serviço bem rigoroso, voltado para o bem divino, deixando de lado assim as exigências do ego, da personalidade inferior. Aniceto é muito direto nisso. Ele fala que o departamento dele só aceita quem está genuinamente interessado na felicidade de servir. E disposto a calar reclamação, né? Totalmente. Calar toda espécie de reclamação. É tipo um choque de disciplina mesmo, e de propósito. Nossa. Isso prepara bem o terreno para o tal centro de mensageiros, imagino. Que é descrito como um lugar imenso, né? Quase uma cidade universitária espiritual. Gigantesco, sim. Mas a função não é só entregar mensagem, tipo um correio espiritual, né? Pelo que eu entendi, vai bem além disso. Há muito além. O Tobias explica que ali eles preparam espíritos para serem, olha que interessante, cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Cartas vivas. Isso envolve formar futuros médiums, futuros doutrinadores, gente que vai reencarnar aqui na Terra com missões bem específicas, sabe? De esclarecer, de consolar, de ajudar mesmo. É um trabalho de longo prazo e de muita responsabilidade. E aqui, olha, aqui vem um ponto que me deixou assim pensando bastante. O Tobias solta uma informação quase uma bomba, né? Qual delas? Ele solta várias. Aquela de que, apesar de milhares serem preparados lá e enviados para cá, pouquíssimos, muito poucos mesmo, realmente triunfam na missão. Ah, sim. Isso é impactante. Muitos falham totalmente ou só conseguem fazer uma parte da tarefa. Por quê? Por que essa taxa de sucesso tão baixa? É. Essa é a grande questão que o livro começa a desvendar, né? O serviço espiritual não é automático, não é um passe de mágica. Exige esforço contínuo, renúncia, altruísmo e, principalmente, superar os próprios interesses, o egoísmo. Uhum. O Tobias até usa uma metáfora ótima. Ele compara a faculdade mediúnica a uma enxada. Pode ser excelente, a melhor ferramenta, mas se quem usa não tiver o espírito de serviço, sabe, o espírito do cultivador, o destino dela é enferrujar. Entendi. A ferramenta sozinha não faz nada. Exato. E ele diz que a causa principal desses desastres mediúnicos, como ele chama, é justamente a falta dessa noção de responsabilidade, do dever a cumprir. E o livro não poupa nos exemplos, né, dessas falhas. Tem umas histórias bem pesadas que o André Luiz escuta. Pesadas mesmo. Tem o Vicente, por exemplo, outro médico como o André, com uma história de traição na Terra que ele mesmo diz ser muito pior que o do André. Sim, essa história é chocante. E depois veio uma sequência, né? Relatos de médiuns, de doutrinadores que não deram conta do recado. Pois é. E o interessante é notar os padrões, as coisas que se repetem nessas histórias de fracasso. Que tipo de padrões?
Olha, tem médiuns como o Otávio que se perdeu completamente na vaidade, nos prazeres mundanos, abandonou até órfãs que tinha prometido ajudar. Tem um Acelino que, nossa, transformou o dom mediúnico em fonte de renda, virou um viciado da crença, como diz o livro. Acumulou anos de sofrimento depois. Caramba, vendeu o dom? Tem o Joel, que usou a mediunidade para ficar fuçando vidas passadas, sabe? Curiosidade pura. Queria saber quem ele foi um monsenhor na Inquisição. Imagina, em vez de focar em ajudar os outros no presente, acabou em alucinação. Nossa Senhora! E os doutrinadores? Aqueles que deveriam orientar? Também falham. Bilar Millon, por exemplo, caiu porque priorizou a ciência fria, a busca por provas materiais, acima da moral, da fé. Caiu na descrença, no apego ao dinheiro. E o Monteiro, fascinado pelos fenômenos, virou um crítico implacável, ácido. Tipo, acendia luzes para os outros, mas preferia os caminhos escuros. Ou seja, os mesmos problemas de sempre, né? Vaidade, egoísmo, usar o conhecimento só para se mostrar, para parecer superior, esquecer o propósito real do serviço. Exatamente. É o que um outro instrutor, o Telésforo, critica duramente numa palestra lá. Ele fala da quantidade de gente que recebe oportunidade e joga fora. Por ambição, por comodismo, por desvios afetivos, até tirania dentro de casa, preguiça. Puxa vida. Ele diz uma coisa forte, que muitos médiuns preferem ficar na inconsciência, sabe? E muitos doutrinadores criam conceitos bonitos, mas só para exportação, jamais para uso próprio. Uau! Isso é direto. Muito. Deixa bem claro que a morte física não é uma varinha mágica. Não resolve tudo. É só um passo da evolução, como dizem. A caminhada e a responsabilidade continuam. Esses relatos são impactantes mesmo. Mostram que a missão é séria e, nossa, cheia de armadilhas internas, né? E a própria jornada do André Luiz e do Vicente, quando eles vão com o Aniceto para a Terra, parece que reforça isso, né? A viagem não é um passeio no parque. Ah, de jeito nenhum. O Aniceto escolhe de propósito um caminho alternativo, fora das rotas normais, mais difícil, justamente para eles aprenderem pela experiência. E como é esse caminho? Eles atravessam as chamadas zonas inferiores, umbralinas. A descrição é bem sombria. Atmosfera pesada, céu nublado, dificuldade para se mover espiritualmente, a tal volitação. Paisagens desoladoras, com picos que parecem agulhas de treva. Vegetação esquisita, aves de aspecto horrível. Que cenário. E por que é assim? Tanto de gente encarnada quanto desencarnada, que está em baixa condição espiritual. Então o ambiente é um reflexo direto do estado mental das pessoas ali. Impressionante. Precisamente. Mostra o poder da mente na criação da realidade espiritual. E nessa travessia acontece uma coisa interessante. O André e o Vicente percebem que os corpos deles estão emitindo luz própria. Um sinal do progresso deles, né? Legal. Devem ter ficado felizes. Sim, mas aí o Aniceto logo instrui eles a ocultar essa luz. Ocultar. Por quê? Para não humilhar nem provocar os desventurados que vivem naquelas regiões e não têm essa luz. É uma demonstração de compaixão, de respeito, mesmo num ambiente hostil. Um código de conduta espiritual. Que delicadeza. E essa jornada difícil leva eles aonde? Leva a um posto de socorro. Um lugar descrito como um grande castelo, bem fortificado, administrado por um espírito chamado Alfredo. Um castelo fortificado. Com muros, torres. Sim, e até armamentos. O livro fala em projéteis elétricos. Projéteis elétricos no plano espiritual? Isso é muito surpreendente. Para que essa defesa toda? Guerra espiritual? O Alfredo explica. Ele diz que, embora a bandeira ali seja de paz e auxílio, eles precisam se defender. Existem vastíssimas organizações, ele fala, de espíritos voltados para o mal, para o crime mesmo. Os gênios da sombra. Nossa, gênios da sombra. A defesa, segundo ele, não é para exterminar ninguém, mas para assustar os maus, para proteger o trabalho de socorro que eles fazem ali. O posto funciona como um hospital de campanha espiritual e um ponto de vigilância avançado. Entendi. E quem eles atendem lá nesse hospital? Espíritos em grande sofrimento, desequilibrados, chamam de dementados, mas principalmente uma categoria interessante: os que dormem.
que dormem. Como assim? São descritos como múmias perfeitas. Espíritos que, ou por terem negado completamente a vida espiritual enquanto encarnados, ou por nunca terem praticado bem, uma caridade que fosse, ficam num estado de sono profundo, de paralisia após a morte. Paralisados? E atormentados por pesadelos que revivem seus erros do passado. O livro dá o exemplo de uma mulher, Ana, que matou o marido e fica revivendo a cena nesse sono. A ideia que passam é que a fé, a crença ativa no bem, é como um exercício para o espírito, uma ginástica do espírito. A falta total dela leva a essa imobilidade. Faz muito sentido, uma inércia espiritual, então. E eles usam técnicas para ajudar essa gente? Você falou de hospital? Sim, usam. O livro menciona técnicas como o passe magnético, a transmissão de energias e também o sopro curador. Sou procurador? É realizado por técnicos especializados e enfatizam que quem aplica precisa ter pureza da boca e santidade das intenções. Ou seja, a qualidade moral de quem ajuda é fundamental para o processo funcionar. Não é só técnica. Entendi. A intenção e a condição de quem ajuda contam muito. E falando em poder da intenção, da energia, um dos momentos mais bonitos, pelo que li nas notas, é a prece coletiva que acontece no posto, conduzida pela Ismália, né? A esposa do Alfredo, que vive num plano mais elevado. Ah, sim. Esse é um ponto alto do livro. A descrição é muito poderosa. Como? Enquanto eles oram juntos, o livro descreve que flocos esbranquiçados começam a cair sobre todos, e das testas e peitos dos que oram saem grandes bolhas luminosas que vão atingindo os espíritos adormecidos. É muito visual. Prece sincera, feita com fé, mobiliza elementos força que vêm da providência divina, de planos superiores. Mas a capacidade de cada um para receber e transmitir essa energia depende da própria evolução, da conquista individual para o mais alto. Ah, então não é automático para todo mundo igual. Não. Depende do mérito, da sintonia. A oração é vista ali como o mais poderoso influxo magnético que existe, uma comunhão real entre a criatura e o Criador. E tem resultado prático? Os adormecidos reagem. Sim. O livro conta que 2 deles se levantam depois da prece, embora ainda perturbados. Aí o Aniceto reforça: não há prece sem resposta. Mas ele também faz um alerta importante. Qual? Para a gente semear o bem, fazer a nossa parte, mas sem ansiedade pelos resultados imediatos. A germinação, o tempo de cada um despertar pertence a Deus. Paciência e perseverança. Importante isso. Semear e confiar. Exato. E ele também menciona, olha que interessante, o outro lado da moeda, a rogativa maléfica. O que é isso? Rezar pro mal? Basicamente, a prece com más intenções, o pensamento negativo direcionado. Isso também tem poder. Cria conexões e influencia entre aqueles que vibram no mal, lá nas zonas inferiores. Mostra mais uma vez a força tremenda do pensamento e da intenção. Para qualquer lado. Caramba, é. A responsabilidade do pensamento é enorme, né? Mas olha, a vida nesse posto de socorro não é só batalha e trabalho pesado, certo? Parece que tem uma vida social também. Tem, sim. Momentos de confraternização, de arte, de troca. O livro mostra a visita de uma família, os Bacelar, que vem de outra colônia espiritual chamada Campo da Paz. Campo da Paz. E descrevem essa colônia de um jeito curioso, como um avançado centro de enfermagem, mas também um campo de batalha com a paz de Jesus. Campo de batalha com a paz, como assim? Porque fica muito próxima das zonas inferiores. Então, é um lugar de paz interior, de trabalho no bem, mas em luta constante contra as influências negativas, socorrendo quem está ali perto. Uma paz conquistada na linha de frente, digamos. Entendi. E nessa visita, a música tem um papel especial, né? Ah, fundamental. A Cecília Bacelar, da família visitante, toca bar no instrumento deles lá e canta uma canção cheia de saudade do noivo que ficou na terra. Mostra a humanidade dos sentimentos, né? Indo. E a Ismália, a dirigente do posto? A Ismália também toca, mas a música dela é descrita de outra forma, como uma prece sem palavras. Enquanto ela toca, um ambiente se enche de luz e de flores azuis fluídicas, que trazem alegria, bom ânimo para todo mundo ali. Flores azuis fluídicas, que imagem!
E o Aniceto explica o que está acontecendo. Diz que a Ismali está, na verdade, compartilhando os tesouros eternos que ela acumulou no coração, através da bondade, do amor divino que ela cultivou. Os bons, ele diz, revelam o paraíso que construíram dentro de si mesmos. Nossa, que pensamento profundo. A gente irradia o que cultivou internamente. Exatamente. Mostra como a arte, a emoção elevada, tudo isso transcende os planos. Que bonito mesmo. Bom, depois dessa experiência toda no posto de socorro, a equipe finalmente chega ao destino deles na Terra, né, na crosta terrestre. Onde é que eles se instalam para trabalhar? Eles vão para o que o livro chama de uma oficina que representa nosso lar aqui na Terra. E essa oficina é, na verdade, a casa humilde de uma senhora chamada Isabel e seu esposo Isidoro. Uma casa comum. Sim, uma casa simples. Mas tem um detalhe interessante. O Isidoro, o esposo, já é desencarnado. Ah, é? E ele continua lá. Continua. Com uma permissão especial, ele atua ali como um esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel, mesmo estando no plano espiritual, protegendo a família e o ambiente. Que interessante. Então, uma casa comum pode funcionar como um posto avançado espiritual? Como é que isso funciona na prática? A casa se torna um santuário doméstico. A harmonia, a prece, a vivência dos ensinamentos ali no dia a dia pela Isabel e pela família, tudo isso cria uma atmosfera, uma energia que protege o lugar. Serve como um ponto de ancoragem seguro para o trabalho dos espíritos benfeitores, neutralizando as influências negativas do entorno. É um local de trabalho e intercâmbio constante entre os planos. E a gente vê um exemplo disso acontecendo, né? Durante o culto doméstico da família da Isabel. Tem uma cena em que a filha lê uma passagem sobre irreflexão e comenta a notícia de um suicídio. Sim, e a Isabel aproveita a deixa para ensinar. Ela fala sobre o verdadeiro amor, que cultiva a vida, não a morte. Fala dos perigos da paixão descontrolada que leva ao sofrimento. E aí ela conecta tudo isso com a lição do grão de mostarda do Evangelho, ressaltando como as pequenas coisas, as pequenas ações, os pensamentos do dia a dia é que vão construindo ou destruindo o reino dos céus dentro da gente. É a aplicação prática da espiritualidade na vida cotidiana. Muito bom. E outro ponto que achei fascinante é a ideia de que, enquanto a gente dorme aqui na Terra, muitos de nós visitamos esses lugares, esses postos avançados, ou somos visitados por espíritos amigos, benfeitores. Exatamente. O Aniceto explica isso claramente. Esse intercâmbio durante o sono físico é muito mais comum do que a gente imagina. A gente recebe conselho, recebe auxílio, força. Mesmo que a gente não lembre de tudo quando acorda. Mesmo sem lembrar dos detalhes, o Aniceto diz que a pessoa pode não recordar o sonho, a visita, mas vai acordar encorajada e bem disposta. A sensação boa, o consolo, a intuição para resolver um problema, muitas vezes vem daí. O sono físico vira uma ponte entre os mundos. Uma ponte? Que interessante. Mas imagino que, como tudo, tem o outro lado da moeda, né? Sempre tem. O Aniceto confirma que, assim como existem esses postos de luz e auxílio, também existem centros de reunião de espíritos desequilibrados voltados para o mal, e eles também atuam durante o sono. Como assim? Aproveitam o sono das pessoas encarnadas que estão invigilantes, sabe? Com a mente desprotegida, vibrando baixo, aí acontecem as obsessões, o vampirismo energético, as tentações que parecem surgir do nada nos sonhos ou ao acordar. Nossa, que perigo! Pois é. A Aniceto até lamenta, ele diz, ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. É um chamado forte à vigilância mental, orar e vigiar, o tempo todo, até dormindo. É verdade. A vigilância não tira férias. O livro, então, vai caminhando para o final, mostrando a equipe em ação, né? Ajudando uma moça que acabou de morrer, Cremilda, acho? Isso, Crimilda. Ela estava paralisada de medo por causa da morte, por falta total de preparo espiritual. E depois eles acompanham a desencarnação de um homem, Fernando. E essa descrição da morte do Fernando é bem gráfica, né? Pelo que lembro das notas. É, sim, bastante detalhada. O objetivo ali parece ser mostrar o processo mesmo.
O corpo físico, a máquina divina, sendo invadido pelos micróbios da decomposição, enquanto a alma se retira lentamente, quase como se fosse expulsa, por não ter cuidado direito daqueles sublimes dons de Deus, como o livro coloca. Uau! Reforça demais a importância do preparo espiritual, da disciplina mental, do cuidado com o corpo como ferramenta, para essa transição que, afinal, é inevitável para todo mundo, a morte física. Uau! Realmente, é muita informação, informação densa, mas com lições muito, muito claras, né? Se a gente fosse tentar resumir, assim, os principais recados que essa exploração de Os Mensageiros traz pra gente, o que você destacaria? Olha, acho que o primeiro ponto fundamental é essa ideia da continuidade. A vida não para com a morte do corpo, nem o aprendizado. Não é um fim, nem um paraíso ou inferno automáticos. É uma etapa na evolução, que continua com trabalho, com desafios, com oportunidades. Continuidade e trabalho, então. Isso. E o segundo ponto fortíssimo no livro todo é a responsabilidade pessoal, intransferível. Nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas ações e, crucialmente, a nossa fé ou a falta dela, são o que moldam a nossa realidade. Aqui e do lado de lá. Ninguém pode evoluir pela gente. É verdade. E a importância gigantesca do serviço desinteressado, né? Parece que essa é a chave para tudo. Superar a vaidade, o egoísmo, aplicar de verdade o que a gente aprende, não ficar só na teoria. Exatamente. O livro martela muito nisso. A fé sincera, aquela que se traduz em ação, é chamada de semente vital. É o que realmente impulsiona o progresso. E o auxílio espiritual. Ele existe, mas não faz milagre sozinho, né? De forma alguma. Ele existe, é real, é atuante. Vimos isso no posto de socorro, no trabalho dos mensageiros como Aniceto, na ajuda durante o sono. Mas esse auxílio não substitui o nosso esforço pessoal, de reforma íntima, de querer melhorar. Médiuns, doutrinadores, todo mundo é chamado a esse trabalho sério consigo mesmo. Até a prece, como vimos, para ser eficaz depende da nossa capacidade interna de sintonia, de conexão. Entendi. O esforço é nosso. E por último, talvez, essa conexão o tempo todo entre os planos, né? A gente aqui e eles lá. Tudo muito mais ligado do que a gente pensa. Nossos pensamentos, nossas vibrações afetam o ambiente espiritual e somos afetados por ele, principalmente no sono. Sem dúvida, aquela recomendação de Jesus, orar e vigiar, e ganha uma dimensão, nossa, muito mais profunda nesse contexto que o livro apresenta. A fronteira entre os mundos é muito mais tênue do que a gente costuma imaginar no dia a dia. É verdade, para a gente fechar então, fica uma reflexão, talvez uma provocação, baseada numa fala do Aniceto lá no final, que é inspirada nos provérbios da Bíblia. Ele diz que buscar a sabedoria divina, buscar o entendimento das coisas espirituais não é uma coisa passiva, não é sentar e esperar cair do céu. É uma busca ativa, né? Exato, exige ação. Ele fala em aceitar os preceitos, guardar os mandamentos no coração, dar ouvidos atentos à sabedoria, inclinar o coração para o entendimento, clamar por discernimento, alçar a voz por inteligência e procurar ativamente, como quem procura tesouros ocultos. É um chamado bem direto à ação, né? A jornada espiritual, como Os Mensageiros descreve, não é para espectadores. É uma busca ativa, consciente, pela nossa própria transformação e para poder servir ao bem maior. Exato. E aí a pergunta que fica ecoando, né? Qual seria? Como é que cada um de nós está usando as próprias ferramentas? A nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, na construção do nosso caminho. A gente está realmente procurando esses tesouros ocultos dentro e fora da gente ou está esperando que eles apareçam por acaso? Uma ótima pergunta para a gente levar daqui hoje. Como estamos cavando em busca desses tesouros?